Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, né? Para quem vai dar depois, boa noite, para quem for assistir gravado depois. Mas para quem está ao vivo aqui, é um prazer estar com vocês. Sou a professora Loiane Guedes e vamos conversar um pouquinho aí sobre os conhecimentos da parte da pedagogia, né? Específico. Então, vamos aqui para o nosso material, falar um pouquinho sobre algumas questões sobre educação e sociedade e também alguns pontos sobre educação formal e não formal, educação social e pedagogia social, a formação, né, de pedagogo e alguns desafios. Vamos permear alguns itens aqui da sua prova. Bacana? Vou deixar aqui duas dicas para vocês nesse material, tá, pessoal? Então, olha só. Deixei esse quadrinho aqui bacana, só para quem ainda tem alguma dúvida, porque o nosso edital, depois de ser atualizado, ele especificou que as concepções de educação seriam as abordagens críticas, histórico-dialéticas, emancipatórias e educação popular. Né? Então, assim, são abordagens que nós vamos compreender que se diferem da abordagem da prática, né? E da abordagem técnica. Então, esse quadrinho é para quem ainda tem dúvida de qual a diferença dessas abordagens. Então, vou deixar essa dica aqui e no material com questões nós vamos explorar. Então, só para relembrar aí que nós temos a abordagem, a teoria da educação, né? Numa abordagem técnica, que ela vai ser ligada às competências técnicas, à racionalidade instrumental. E ela vai ser ligada a esses autores, ó, Skinner, Durkheim, Adam Smith, tá bom? E a reflexiva, ela vai ter uma abordagem, né, na epistemologia da prática, tá bom? E ela vai ter uma ligação com esses autores aqui, Dewey, Anísio Teixeira, Tardif. E na abordagem do nosso edital, é uma abordagem crítica. Então, a base teórica é pela epistemologia da praxe, é uma prática emancipadora, tá? Aqui na prática eu tenho crítica, mas aqui eu valorizo a experiência, o pragmatismo, a pedagogia de projetos, a racionalidade prática, é um professor reflexivo, tá bom? E aqui, gente, aqui a abordagem é crítica, mas ela é emancipadora. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quais são os autores dessa base aqui? Vygotsky, Gramsci, Marx, Apel, Paulo Freire, Saviani. E aí, no próximo quadrinho, vocês vão entender que, deixando aqui para vocês esse material aqui, tá bom? Para quem está ao vivo aqui, Josiane, Alisson, pessoal que estiver ao vivo aqui agora. Então, olha só. Esse material vai ficar de dica para vários assuntos que envolvem a pedagogia, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso quadro, olha só, rapidinho. Educação e sociedade. O seu edital vai estar, então, nessa base aqui, ó, porque aquelas teorias críticas e emancipatórias, elas vão caminhar dentro de uma análise da educação e sociedade e de uma análise pela classificação do Dermival Saviani ou do professor Libânio também, elas vão ligar, né, as pedagogias, as tendências, né, progressistas críticas. E aí vamos ter Paulo Freire, todos esses outros nomes aqui. Qual é a dica que eu vou dar? Qualquer questão que vocês forem fazer sobre esse item que vai trazer a abordagem crítica, histórico-dialética, emancipatória, educação popular, vocês vão fazer esse link que as perguntas podem querer te confundir, podem querer trazer essa abordagem ou essa abordagem e dizer que é crítica. Pode querer trazer esses autores e dizer que são críticos emancipatórios. Então, a dica do dia é, esses autores são críticos emancipatórios e eles são da onde parte a ideia de classificar as tendências progressistas. Bacana. Qualquer dúvida com esse material, tem o meu Instagram, vocês podem tirar dúvidas, beleza? Vamos às questões, então. Dito isso, nós vamos iniciar com algumas questões que vão envolver os autores que são críticos emancipatórios, não é isso? Então, vamos lá trazer aqui o termo da hegemonia, tá bom? Esse termo aqui, pessoal, nós estamos falando de um pensamento gramsciano. Então, ele vem lá do Gramsci, que nós já olhamos naquela tabelinha, que é um autor que traz a questão da emancipação humana. E ele vai questionar a hegemonia, é uma categoria que esse autor vai utilizar em sua teoria crítica,
né? Uma crítica emancipatória. Então, vamos observar qual é a questão correta? Olha lá, hegemonia é um domínio exercido exclusivamente pela força coercitiva do Estado, por meio dos aparelhos repressivos como a polícia e o exército. Errado, né, pessoal? Por quê? Gramsci vai dizer aqui, ó, na próxima questão, olha lá. Hegemonia é a direção intelectual, moral que uma classe exerce sobre os demais, obtendo, né, o consentimento ativo por meio da cultura, da educação, das instituições da sociedade civil. Não apenas pela coerção, tá? Pode ser pelo consenso também. Então, aqui nós temos o nosso gabarito B. Olha aqui na câmera para vocês, pessoal. Aqui na câmera 1. Então, olha só. Gramsci, então, vem como pensador dessa esfera de âmbito político, histórico, crítico, né? E então, ele tem a sua base marxista, por isso que ele fica com as concepções críticas emancipatórias, junto com Saviani, junto com Vygotsky, junto com Apple. E qual que é a ideia de entender as concepções? É concurso, temos que memorizar, temos que criar ideias. Só que se vocês compreenderem aquele quadro, fica mais fácil de entender a questão de prova, né? Porque vocês vão pensar nos autores que se ligam um ao outro e perceber que todos esses são ou não da questão da teoria crítica. O que quer dizer isso, pessoal? É que nós temos, então, que entender que quando eu estou falando de uma teoria crítica emancipatória, ou seja, eu não vou esvaziar o conteúdo que Saviani tanto defende, eu vou compreender o desenvolvimento humano nas suas especificidades, carregados de história, de cultura, que aí eu vou estar pensando em Vygotsky, eu vou compreender que a hegemonia, como aqui traz o texto, né, a concepção gramsciana, vai dizer o quê? Que ela pode ser por coerção, no embate, no tensionamento, ou ela pode ser por consenso, ou seja, há um consenso dentro da sociedade que nós vamos aceitando algumas coisas. São conceitos hegemônicos, né? E aí a teoria crítica vai justamente criticar a hegemonia e alguns aspectos da educação, entenderam? Então, por exemplo, assim, se eu tenho uma questão hegemônico, que todas as pessoas que entendem, aceitam que a escola deve ser inclusiva, né? Então, há uma hegemonia, é um conceito que todo mundo aceita, né? Contra-hegemônico é se eu for contra isso, para dizer, opa, será que essa inclusão está dando certo? Qual seria o pensamento, algo que nós pudéssemos fazer contra essa hegemonia, que só de colocar todos na mesma escola isso vai dar certo? E aí Gramsci vai questionar isso, né? Vai questionar que eu preciso organizar as condições ali estruturais para que isso funcione. Então, vamos entender que essas concepções, a partir de agora, as próximas questões vão envolver esses autores, Gramsci, porque ele traz a base política, né? Vai vir questões do Vygotsky, porque ele vai trazer a questão do desenvolvimento humano com esse olhar crítico emancipatório, Saviani com a questão da pedagogia histórico-crítica e Paulo Freire, que é realmente essa questão da escola popular e que traz muito conceitos, né? Que vai trazer a questão do diálogo, e nós vamos falar um pouquinho. Voltando para o material agora, diretão com as nossas questões. Olha lá. Então, aqui, vamos passar aqui para a próxima, né? Gramsci propõe 2 tipos de intelectuais. Isso mesmo, pessoal. Então, Gramsci vai dizer que temos os tradicionais e os orgânicos. Qual é a diferença fundamental entre eles? Aqui, baseados no Caderno do Cárcere, que é uma das suas obras, não é isso? Então, nós vamos ter aqui os intelectuais tradicionais são autodidatas, orgânicos, possuem formação acadêmica formal e instituição de ensino superior? Não é isso que Gramsci vai trazer para a gente. Olha lá, letra B. Os intelectuais tradicionais se percebem como autônomos em relação às classes sociais. Representando a continuidade histórica do saber, os intelectuais orgânicos são produzidos por cada classe social para organizar, dirigir e dar coerência aos seus interesses e sua visão de mundo. E aqui é o nosso gabarito, letra B, certinho. Pessoal, então é isso. O Gramsci vai
trazer essa questão crítica emancipatória, essa concepção, dizendo que eu tenho intelectuais tradicionais, que esses intelectuais tradicionais, eles não acreditam que há questões de classes sociais, que dentro da educação, dentro da pedagogia, dentro de todo o conhecimento que envolve as políticas de educação, não tem questão de classe. Né? Por exemplo, se há um ensino diferente para classes baixas e outro ensino para a classe alta, ou seja, o que seriam essas classes sociais? Vou anotar aqui do ladinho, né? A diferença entre a burguesia, vou anotar aqui para vocês, né? E a classe trabalhadora, por exemplo. E Gramsci vai dizer isso, que há há um conhecimento diferente que chega para a burguesia e diferente que chega para a classe trabalhadora. Bacana? E aí, ele vai dizer, então, que eu tenho os intelectuais tradicionais, que eles são autônomos, eles acham que toda a produção do conhecimento não tem a ver com a divisão de classes, tá? Essa questão de divisão de classes é lá na fonte, lá naquele quadrinho, quando vocês olharem lá, porque é na fonte de Marx. Marx é um grande filósofo e ele vai ali tratar sobre a educação no sentido não específico em si, porque ele usa a base econômica, ele usa essa divisão de classes para dizer que o que chega para cá é diferente, o que chega para cá é diferente. E que precisamos lutar contra essa hegemonia. Isso é uma hegemonia. Que o pobre vai ser pobre, trabalhador, e o rico vai ser rico. E o que vai chegar para esse que é diferente e o que vai chegar para esse cara que é diferente. Então, isso aqui é hegemônico no nosso país. Aí Gramsci vai dizer o quê? Que nós precisamos ser intelectuais orgânicos dentro de cada classe social, cada classe trabalhadora. Precisamos ser contra essa hegemonia de que todos têm direito a ter acesso a uma educação, aos direitos, né, políticos e deveres também, independente da sua classe social. Isso é ser contra-hegemônico. Então, esses termos, pessoal, são ligados a Gramsci, de uma pedagogia crítica emancipatória. Porque todos podem ser intelectuais, Gramsci já diz isso. Então, dentro de cada classe trabalhadora, dentro das suas divisões, podemos ter, né, construir intelectuais orgânicos para poder dar coerência aos seus interesses, né? Porque se a burguesia dizer o que a classe trabalhadora tem direito, então não vai chegar quase nada para ela. Eu preciso produzir um intelectual orgânico aqui na classe trabalhadora para que ele possa lutar para ter direitos que às vezes só chega para a burguesia. Bacana? Aqui outra questão está dizendo, os intelectuais orgânicos são aqueles que atuam exclusivamente no campo das artes? Não, pessoal. É na arte, é na cultura, é na política, na economia e também na educação. Então, por conta desse exclusivamente que não ficou legal. A distinção é apenas cronológica? Tradicionais são intelectuais do passado, os orgânicos são os modernos? Não, gente, tem nada a ver, tá? Gramsci usa dois termos como sinônimos para designar qualquer pessoa com formação intelectual superior? Não. Então, na câmera 1 aqui, rapidinho. Gramsci usa intelectuais orgânicos para dizer que, dentro das suas classes sociais, nós podemos construir, né, nos constituir como intelectuais para lutar por nossos direitos. Bacana? É isso. Então, não confunda intelectuais orgânicos se aparecer na sua prova como se fosse algo que alguém que fez ensino superior, que tem um mestrado, que tem um doutorado, se é professor, não. Nós podemos constituir intelectuais em qualquer área, desde que seja para lutar contra essa hegemonia do que está posto das classes sociais. Voltando para o material. A crítica de Gramsci à escola nova. Então, ele faz uma crítica, né, à escola nova. Se vocês olharem lá naquele quadrinho, vai ter direitinho que a escola nova, dentro de uma tendência, né, progressiva, e aí ela vai acabar bebendo na fonte das teorias críticas. Lembrem que teorias críticas é diferente de teorias críticas emancipadoras, tá? Porque aqui na crítica eu fico só valorizando a experiência. Por que ela é crítica, pessoal? Porque ela critica
Eu vou colocar até aqui, deixa eu só olhar aqui. Ela é crítica porque eu tenho aqui, ó, teorias críticas, né? Então, ela é crítica porque ela critica o quê? A escola tradicional. Só que aí ela esvazia o conteúdo, entendeu? E fica pela experiência, pela prática. Aí, quando eu chego aqui para as teorias críticas emancipadoras, eu critico a escola tradicional, mas eu valorizo o conhecimento, tá bom? O conhecimento. Com esses links, vocês conseguem responder as questões. Vamos lá. Então, a escola nova é criticada por ser excessivamente rigorosa e disciplinada, impedindo o desenvolvimento da criatividade, da espontaneidade natural da criança. Mas esse é o argumento, né? Por conta da rigorosidade? Não, gente. Não tem rigor, não tem disciplina. Eles criticam totalmente a educação tradicional. A escola nova, então o Gramsci vai criticar de que forma? Essa aqui já é o nosso gabarito, letra B. A escola nova, ao afrouxar a disciplina e aligerar o ensino, transformando o estudo em algo mais fácil, mais prazeroso, ela descaracteriza o ato de estudar, porque esvazia o conhecimento, especialmente os filhos das classes trabalhadoras. Eles não precisam de tanto conhecimento. Vocês acham que a burguesia está abrindo mão do conhecimento? Não estão. Tá? Então, para a classe trabalhadora, eu vou beber nessa fonte da escola nova, porque eu vou deixar tudo mais fácil para que conclua o ensino e fique na classe trabalhadora servindo a burguesia. Não é isso que acontece hoje? Que depende da escola como a única via de acesso ao saber sistematizado. Essa é a crítica, beleza? Vamos aqui para a questão de número 4. Essa aqui é da Quadrix mesmo, hein? Quando não tem a banca, é porque são questões exclusivas, tá, pessoal? Então, olha lá. Vamos agora falar um pouquinho sobre o nosso Saviani, né? Demival Saviani propõe uma pedagogia histórico-crítica, a qual requer uma psicologia que dê conta da constituição de formas de subjetividade e de consciência no próprio campo da objetividade. Qual seria a abordagem teórica ao que o autor se refere? Pessoal, é a nossa, aqui, cadê do nosso querido Saviani? Ele está trazendo aqui uma abordagem socio-interacionista, não é isso? Foi o gabarito da banca. Então, olha aqui, Demival Saviani propõe uma pedagogia histórico-crítica, né? E ele vai requerer uma psicologia que vai trazer as formas, né, da subjetividade da consciência no próprio campo da objetividade. Então, ele está se referindo a socio-interacionista. Poderia também ser histórico-cultural, tá? Mas aqui no caso está trazendo esse foi o gabarito aqui da banca. Vamos para a questão 5. Sim! Ótimo, agora tem um pessoal que chegou aqui ao vivo. Bom dia para vocês. Temos aqui a Tayane, né? As teorias críticas aqui na câmera 4, fica mais fácil. Tayane, então, bom dia. As teorias críticas emancipadoras seriam as tendências progressistas? Isso mesmo, viu, Tayane? É isso mesmo, tá? Por que eu acho legal a gente trazer a base? Porque vocês conseguem fazer os links com as tendências pedagógicas e vocês vão conseguir fazer os links para estudar avaliação, currículo, inclusive para outras provas, tá? A questão 3, pessoal, deixa eu voltar aqui. Quem está perguntando aqui, acho que é Imeida, né? Mendes, não sei, tá diferente ali o nomezinho, mas a 3 ficou letra B, tá bom? E que bom que vocês estão presentes aqui. Qualquer questão podem ir colocando aí, tá? Vou voltar aqui para o material. Já estamos no material, então. Vamos seguir para a questão de número 5, tá bom? Idealizador da pedagogia, por ele denominado histórico-crítica, o Demival Saviani defende que uma das funções da escola é possibilitar o acesso aos conhecimentos previamente produzidos e sistematizados. Isso aí mesmo, Tayane, pode perguntar. Em relação aos pressupostos da pedagogia crítica,
assinar. Então, vocês podem estarem vendo que é isso que a Tayane colocou aqui pra gente. Então, eu tenho a base, que é a teoria. Isso aqui, pessoal, ajuda a gente não sofrer tanto em decorar, porque vai tendo uma lógica para as provas, entenderam? Então, eu tenho a teoria crítica emancipadora ou emancipatória, tá bom? Não tem problema. Ela vai direcionar as tendências pedagógicas, né, críticas, tá bom? Então, e aí nós vamos ter o quê? Saviani lá com a nossa pedagogia histórico-crítica. Aí nós vamos ter o Saviani. Eu tenho a teoria histórico-cultural, porque eu vou ter Vygotsky, entenderam? Então, são autores que conversam juntos, é isso, porque tem a base marxista. Vamos ver quais são os itens, então, aqui que estariam corretos, tá bom? Aqui está pedindo um item, né? Vamos só confirmar aqui. Correto mesmo, só para a gente poder ler o item. Sempre observem isso, né? Tem hora que aparece um incorreto para pegar a gente de surpresa. Da Quadrix também. Então, nesse formato aqui tem 4, né? Para poder escolher um, porque foi o formato da banca de 2021. Sob a ótica da pedagogia crítica de Saviani, e a banca brinca, né, pessoal? Olha só, pedagogia crítica é a mesma coisa que pedagogia teoria crítica, emancipatória, eles vão trocando o nome, né? Mas é a teoria crítica de Saviani. A falta de sistematização dos conteúdos a serem ensinados pela escola sobrecarrega os currículos com conteúdos irrelevantes. Gente, Saviani é total defensor dos conteúdos. E isso não quer dizer que ele é tradicional, tá, gente? Saviani, ele defende os conteúdos. Ele defende o conhecimento, tá? O que ele vai criticar da teoria tradicional é a forma que era transmitido o conhecimento, que o aluno não tinha estudante. Que o aluno não tinha voz, né? O estudante não tinha voz. Né? Era uma caixa para receber o conhecimento. Não, ele vai trazer a valorização do diálogo, do conhecimento crítico, mas ele vai valorizar o conhecimento, tá bom? Então, aqui fica o nosso gabarito, já é a letra C. Olha lá, vamos por conta do tempo, eu vou adiantando algumas questões. Segundo o Saviani, os conhecimentos que a escola transmite, e ele vai usar, ele é criticado por usar a palavra transmite, mas ele usa sim, tá? Porque é da pedagogia tradicional? É, mas ele continua utilizando o termo para prevalecer a importância do conhecimento, tá, pessoal? Então, estão conectados das razões que os justificam. Porém, sem os professores, dispõem de critérios para discernir entre aqueles conhecimentos que precisam ser transmitidos e aqueles que não precisam. Então, segundo o Saviani, os conhecimentos que a escola transmite estão conectados das razões que os justificam. Ou seja, tudo que eu vou utilizar na escola ou em qualquer âmbito da pedagogia, né, em outros espaços, que é o caso aqui deste edital, eu vou entender que os critérios vão discernir entre aqueles conhecimentos que precisam ser transmitidos e aqueles que não precisam. Os professores vão ter esse caráter importante, ou no caso o pedagogo, de discernir o que é importante para aquela formação, seja no âmbito escolar ou não. Ou seja, Saviani defende o conhecimento e defende a função do professor ou de um intelectual ali orgânico com essa função. Aqui nós vamos seguindo aqui para a questão 6, bacana. Freire. Aí nós já estamos aqui então em Paulo Freire. Outros conhecimentos aqui bacana para a gente. Então, olha lá. Ele propõe então, gente, é a categoria, é palavras-chave para vocês lembrarem. Falou em educação problematizadora, eu vou lembrar de Paulo Freire. Bom dia! Tenho aqui o Paulinho, né? Parabéns, obrigada aí, viu, pessoal, que está conseguindo entrar online aí com a gente. É muito bacana, né? Deixa aqui o espaço mais humanizado. Isso prevê, no nosso contexto aqui, de uma concepção crítica emancipatória, tá, pessoal? Porque a humanização faz parte. Então, eu valorizo o conhecimento, eu valorizo o professor, o estudante num processo de diálogo, de construção, e por isso que eu tenho um processo de humanização dentro dessas teorias, tá bom? Porque eu tenho o papel essencial tanto do professor quanto do aluno.
Então, olha lá, Paulo Freire vai dizer, né, sobre a educação problematizadora como alternativa à educação bancária. A educação bancária seria uma educação tradicional. Eu só coloco o conteúdo na sua cabeça. Uma caixinha para matemática, uma caixinha para português, e não tem relação com o mundo. Isso que é a crítica que Saviani vai fazer, Paulo Freire vai fazer. Cada um dentro das suas teorias, tá bom? Quais são os principais os princípios, né, fundamentais que vai distinguir uma educação que problematiza, que questiona, que tem um viés crítico, emancipatório, e uma educação bancária? Vamos descobrir, então? A educação problematizadora substitui os conteúdos curriculares por problemas matemáticos e lógicos que estimulem o raciocínio formal. Pessoal, ela vai trazer que tem que estimular o raciocínio, mas ela não vai substituir conteúdo. Isso vocês precisam memorizar mesmo. Essa concepção valoriza o conteúdo, ela não vai substituir, tá? Ela vai trabalhar com conteúdo mais a criticidade, tá bom? Aqui, se fosse só substituir, eu estaria falando da escola nova, eu estaria falando de algo mais. Quando eu falo substituir o conteúdo, eu estou sendo pragmático, tá bom? Então, seria uma teoria só crítica, sem ser emancipatória. Vamos ver a letra B. A educação problematizadora é centrada na figura do educador. É ele que problematiza a realidade apresentada. Não, gente, se eu centralizo só no professor, eu estou sendo tradicional. Olha a C, então, que já é nosso gabarito para não deixar ninguém ansioso. Ai, que legal, Carlos. Que bom que você está gostando da aula, viu? Um carinho muito grande de trabalhar esse conteúdo com vocês. Gosto demais, inclusive. A educação problematizadora fundamenta-se na diálogo Paulo Freire, tá? Aconselho vocês pegar esse material e criar um quadrinho, porque quando vocês pegam o quadro pronto, vocês não estão pensando, que é o que a própria teoria pede, né? Essa teoria pede que a gente pense mesmo. Então, nós elaborando o nosso próprio quadro, pegando esses termos que vão aparecendo aqui, que faz parte ou que não faz parte, aí sim vocês podem memorizar o quadro depois, mas o pensamento antes faz vocês memorizar mais fácil, tá? Então, falou em problematização, falou em diálogo, é Paulo Freire. Mas, professor, se fala educação bancária, é Paulo Freire. Mas cuidado, porque o item tem que negar isso aqui. Se o item afirmar, é Paulo Freire, o item errado, entenderam? Porque eu preciso ler o item todo, tá bom? Não olha só a palavra e marca certo, não. Tem que ver o que o item está falando. Então, a educação problematizadora fundamenta-se na dialogicidade, na conscientização ao pensamento aí. E na praxe. O que é praxe, pessoal? Praxe é teoria e prática. Para quem nunca ouviu falar, praxe é teoria e prática. Elas vão caminhar juntas, tá bom? Mais ou menos a nossa tentativa aqui de tentar trazer a teoria e a prática para a prova, não tem problema. Mas ela é algo muito maior. Ela quer dizer o quê? Que não é só o conhecimento sem ter relação com o mundo. Isso é problematizar, tá bom? Se eu falo só teoria, eu estou na educação bancária. Então, esse item já é o certo. Vamos ler de novo. A educação problematizadora fundamenta-se na quase que não sai, pessoal. Dialogicidade, na conscientização, na praxe. Parte da realidade concreta dos sujeitos, tá? Isso é Paulo Freire, isso é Saviani, isso é também Vygotsky. Eles problematizam as contradições dessa realidade. O que é contradição, pessoal? É isso. Por que eu tenho um ensino diferente para a classe trabalhadora, né? E um ensino diferente para a classe da burguesia, para a elite? Por que tem que ser diferente? Vamos pensar nessa contradição? Então, ela vai ser muito crítica nisso. Nas contradições dessa realidade e promove a tomada de consciência crítica que conduz à ação transformadora. Então, essa é uma diferença bem legal, pessoal, aqui na Câmara 4. Quando eu tenho a crítica emancipatória, ela gera transformação. Tá? Lá naquele quadro inicial que eu deixei para vocês aí de dica, quando eu estou falando da prática, ele não vai pensar na transformação. A prática é pragmatismo, a gente vai apagar fogo. O problema está aqui agora, não sei como resolver, jogo no Google, pego uma informação e apago o fogo. Se isso vai gerar transformação depois, não sei, eu resolvi o problema. E nós, na nossa vida, quanto pedagogos e quanto professores, temos que ser práticos mesmo. Mas a teoria aqui vai pedir que, para algo sistematizado, né?
para além de concurso, eu preciso, dentro de um campo de educação da pedagogia, eu preciso ter a transformação daquela realidade, principalmente envolvendo esse tipo de concurso, do SEDS, né? Eu quero que o trabalho do pedagogo transforme a realidade daqueles estudantes que estão em vulnerabilidade social. Então, se eles estão ali para ser atendido, eu preciso que a minha pedagogia transforme a realidade deles. Bacana? Vamos voltar para o material. Vamos para a questão... Obrigada, Paulinho, obrigada. Vamos para a questão 7 aqui, tá? Continuando com a praxe, perfeito, tá? Gente, praxe, o Paulo Freire, da onde que ele vai tirar essa praxe? Em Gramsci, olha lá porque eu comecei com Gramsci, ele é a base. E Gramsci vai tirar onde? Nos estudos marxistas. Então, vocês vão pegando a linha de raciocínio das concepções que vai ter a prova de vocês, tá? E não quer dizer que vai cair só questões sobre isso. Eles vão querer, digamos assim, trazer dúvidas para vocês, trazendo concepções tecnicistas, pragmatistas e dizer que é uma concepção crítica. Então, a minha intenção aqui hoje é deixar vocês entendendo essa concepção, porque o que falar fora disso aqui vai estar errado, tá bom? Então, Paulo Freire, esse conceito da praxe é nuclear para compreender a sua teoria da educação, tá? Qual das alternativas define corretamente o conceito freiriano de praxe? Vamos ver, então? O que é a praxe, pessoal? É a dimensão prática da educação? Será que só é prática? Em oposição à teoria? Jamais. Praxe é a aplicação direta de teorias pedagógicas à prática cotidiana? Não, isso é ser pragmatismo. Isso aqui é pragmático. Tá? Aqui é só crítica. Eu critico o tradicional e vou negar o conteúdo, então eu não avanço nisso, né? Sem necessidade de reflexão, tem que ter reflexão, tá? Como o nosso tempo é pouco, eu não vou ler todas, mas eu já vou deixar aqui que o nosso gabarito é a C, e aí vocês vão refletir porque as outras estão erradas. Praxe é a unidade dialética. O que é dialética? Palavra perfeita para essa teoria, tá bom? Porque dialético é isso. Nós vamos refletindo. Há uma reflexão em ação. Sem reflexão, a ação degenera em ativismo cego. Sem ação, a reflexão degenera em verbalismo estéril. Ou seja, só falo, mas eu não vejo transformação. A praxe é a forma pela qual os seres humanos se transformam o mundo a si mesmo, tá, pessoal? Então, aqui na câmera 4 de novo. A palavra dialética, às vezes o pessoal fica em dúvida, né? O que é ser dialético? É isso, porque no campo da educação, estudar a sociedade, dentro dessa perspectiva crítico-emancipadora, eu não tenho um caminho linear como na tradicional. Durkheim, que é da linha tradicional, ele vai dizer o quê? Que eu tenho uma linha linear. Que a sociedade é assim, pronto, acabou, é assim mesmo, vou ter o pobre no lugar do pobre, o rico no lugar do rico, mas que todos têm que ter acesso ao conhecimento, mas não vai questionar, a tradicional é linear. Cada um vai ter que aprender isso aqui e não vai questionar as condições de vida. E quando eu vou para a crítica, não, ele vai questionar, opa, por que esse cara da classe trabalhadora não pode ter o conhecimento dessa classe elitizada? E aí você é dialético por quê? Porque eu vou ir e voltar nessa dialética. Eu preciso que a classe trabalhadora tenha esse fio condutor de pensar em algo que pode ser transformado. Então, não é linear, as condições não são lineares, né? Então, eu defendo a educação especial, beleza, mas eu tenho algumas contradições, então isso é ser dialético. Eu vou, mas pode acontecer assim, mas não, pode ser aquilo. É como se eu tivesse contradição o tempo inteiro. Eu não tenho como bater assim e falar, a educação é isso e acabou. Bacana? Voltando para o material, nós vamos aqui para o nosso item 8, 16 minutinhos, hein, pessoal? A educação bancária, conceito central da crítica freiriana, caracteriza por um conjunto de traços que expressam uma visão desumanizadora da educação. Qual alternativa descreve corretamente? Então, é isso que eu falei, né? Não traz a humanidade, a questão humanizadora. E essa questão de humanizar, pessoal, nessa teoria, não é humanizar de eu ter piedade, não é humanizar do acolhimento, é humanizar de trazer o conhecimento científico, tá? Eu acho que isso pode ser até um peguinha que pode aparecer para vocês, né? É o conhecimento científico, é a cultura para
todos, porque é isso que transforma, tá? A classe, né, nesse viés de classes que a pedagogia crítica, a teoria crítica vai trazer, a elite não abre mão do conhecimento, tá bom? Então, assim, eu preciso disso aqui, isso aqui me humaniza, o conhecimento me humaniza, tá bom? Então, vamos ver aqui a questão 8. Qual alternativa descreve esse conceito aqui? Na educação bancária, o educador e o educando constrói o conhecimento dialogicamente partindo da realidade concreta dos sujeitos. Então, olha só, o educador e o educando vão construir o conhecimento partindo da realidade concreta dos sujeitos. Ó, isso aqui, olha o pega que pode dar um nó em vocês. Esse item, ok, ele está correto, porque ele é Paulo Freire. Só que isso aqui é uma educação problematizadora, tá? Aqui nós estamos querendo o conceito da educação bancária. Olha o pega. A educação bancária, o conceito central da crítica freiriana, caracteriza por um conjunto de traços que expressa uma visão desumanizadora da educação. Olha lá, tá vendo? Então, presta atenção nisso, tá? Porque aqui está pedindo o conceito de educação bancária. A educação bancária valoriza o saber-experiência? Ela não vai valorizar o saber-experiência, articulando com o saber sistematizado, que é o conteúdo, é o conhecimento, é a cultura? Não vai fazer isso, né? Porque eu estou falando do conceito de educação bancária. E aí nós vamos ter, aqui nós estamos na questão 8, né? Já deixei o gabarito aqui, a letra C. Na educação bancária, o educador é sujeito que narra, deposita. É o conceito de educação bancária que o Paulo Freire vai criticar, tá, pessoal? O educando é o objeto que recebe, memoriza e repete, sem que o conhecimento seja compreendido em sua relação com a realidade ou transformado em instrumento de conscientização. Beleza? Esse é o conceito. Então, vocês viram o pega, né? Cuidado quando fala do conceito, cuidado quando fala se o autor defende ou não aquilo ali. Freire elabora o conceito de tema gerador. É outro termo bem ligado às teorias do Paulo Freire, tá bom? Como metodologia de investigação da realidade dos educandos. O que é um tema gerador e qual a sua função na teoria freiriana? Aqui eu deixei para vocês que está lá no livrinho dele, Pedagogia do Oprimido, tá bom? Muito famoso. O tema gerador é um conteúdo pré-definido pelo currículo nacional, escolhido por sua importância científica e cultural para a transformação dos educandos. E aí? Vamos ver que é a outra, né? Ele é pré-definido? Não, pessoal, porque como é tema gerador, então não tem como já ser definido pelo currículo, tá? Ele vai partir da realidade dos educandos, dos estudantes, dos alunos. Cuidado, olha lá. Ó, o item B. O tema gerador é uma situação significativa extraída da realidade concreta dos sujeitos. Uma contradição vivida que, ao ser codificada e decodificada coletivamente, torna-se ponto de partida para um processo de conscientização, a partir da articulação entre o saber popular e o saber sistematizado. Tá? Perfeito, gente. Esse é o conceito do tema gerador. Então, vai partir da realidade dos estudantes. Ele não vai partir do currículo nacional, no nosso caso, BNCC. O Paulo Freire vai dizer o quê? Que não, que eu vou problematizar a partir da realidade. Por isso que é muito utilizado na educação de jovens e adultos, tá bom? Porque às vezes só o que está ali no nosso currículo não vai atender à realidade, né? Inclusive por um currículo ser nacional, que já é uma crítica dos teóricos críticos, tá? De currículo, como o Michael Apel. Aqui o Michael Apel, ele vai criticar, né? O Apel, o Young, que são autores de currículo crítico, eles vão criticar que nós temos um currículo como base nacional, mas nós temos esse currículo, né? Justamente porque temos que olhar a realidade de cada lugar do Brasil. Nós temos muitos Brasis no nosso Brasil, né? Vamos lá para a questão 10, então. Segundo Levi Vygotsky, o método de ensino socio-interacionista é uma abordagem do desenvolvimento humano. Isso aqui é a questão da Quadrix, tá? Que avalia como o ambiente influencia nos processos de aprendizagem. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta.
da forma que o aluno adquire conhecimento. Gente, só chamar a atenção para vocês. Para concurso, para a banca Quadrix, Vygotsky está no sócio-interacionismo. Bacana. Para as teorias, quando você for se aprofundar depois dessa prova, vocês vão perceber que, na verdade, a teoria do Vygotsky é teoria histórico-cultural. Mas para as bancas de concurso, eles têm colocado ele dentro dessa classificação aqui. Então, olha lá, chamando, né, Vygotsky de sócio-interacionista. Vamos ver, então, o item aqui. Qual o item que vai estar correto? A escola sócio-interacionista entende que o conhecimento é adquirido apenas por aspectos subjetivos? Jamais, tá, pessoal? Porque nós estamos falando de teorias críticas lembre-se sempre disso, emancipatórias. A canetinha aqui. Então, olha só, ela vai valorizar junto o subjetivo mais objetivo, porque é materialidade. Eles bebem no marxismo, então materialidade. Então não pode ser só subjetivo, tá bom? A escola sócio-interacionista estimula o respeito à subjetividade dos alunos, incentiva a contribuir para a construção do sentido da comunidade de forma participativa. A experiência de aprendizagem deve estimular a colaboração de troca. Gente, isso aqui é prática, é pragmatismo. Não tem como ser, beleza? Então, nosso gabarito vai ser a C. A teoria sócio-interacionista, o conhecimento é construído ao longo de toda a vida, né? De toda a vida do sujeito. E o desenvolvimento acontece do indivíduo para a sociedade, tá? Então, ele é construído ao longo de toda a vida, tá? E ele vai acontecer do indivíduo para essa sociedade. A teoria vamos ver só aqui rapidinho as outras, né? A teoria sócio-interacionista considera que o desenvolvimento cognitivo acontece por meio de um movimento. Assimilação e acomodação? Não, gente. Falou assimilação, nós temos Piaget. Piaget, gente, é da teoria crítica. Ele não é da teoria emancipatória, tá bom? Os estudos deles não foram voltados para essa questão da perspectiva emancipatória, como se ele fosse, então, diferente ali da teoria vigotskiana, tá? A teoria sócio-interacionista entende que o conhecimento não pode ser adquirido por meio da troca de experiências, sendo desenvolvido durante a abordagem direta do educador. Isso aqui é tradicional, né, pessoal? Eu quis só ler essa aqui toda porque ela pode gerar dúvida. Essa aqui é tradicional. Então, vamos para a questão 11. Considerando um pouquinho de Vygotsky para vocês, tá bom? Qual a alternativa correta? O adulto, e ele é crítico emancipatório, bacana? E a teoria dele, para algumas bancas como a Quadrix, entra como sócio-interacionista e poderia entrar também como psicologia histórico-cultural. O adulto não deve solicitar que a criança realize tarefas que estejam acima do seu desenvolvimento. Gente, erradíssimo, tá bom? Para Vygotsky, eu devo impulsionar o desenvolvimento. O que é isso, professora? Eu não vou esperar a idade certa, o padrão certo para ensinar um bebê a sentar. Eu não vou esperar o tempo certo de trabalhar com aquele sujeito que está ali numa unidade, né? Socioeducativa. Não vou esperar o tempo certo de impulsionar o seu desenvolvimento para ele retornar à sociedade. Eu vou puxar, tá? Eu vou puxar o desenvolvimento. O desenvolvimento. Eu não espero, eu impulsiono antes daquela idade que tal teoria falou que é correta. O processo de ensino-aprendizagem necessita de um mediador que não necessariamente é professor. Gente, não, né, gente? O professor é o mediador. Então, não tem isso. Vamos ver aqui. Considera a alternativa correta, né? A aprendizagem é um ato voluntário. E, na verdade, pessoal, a banca que trouxe pra gente que esse aqui seria o item correto. Mas ele coloca assim, o processo de ensino-aprendizagem necessita de um mediador que não necessariamente seja professor. Retomando aqui esse item, quando nós olhamos os outros, e como nós temos a banca Quadrix, que pode, às vezes, trazer itens duvidosos, eu poderia dizer, não é necessariamente o professor. Mas quando a gente vai olhar os outros, vamos olhar os outros aqui. A aprendizagem é um ato voluntário e, ao mesmo tempo, solitário, pois depende exclusivamente das capacidades individuais.
Não tem a ver também com essa teoria do Vygotsky. O processo de aprendizagem é espontâneo? Não é. Eu vou precisar do mediador para impulsionar. A aprendizagem ocorre independente do estágio do desenvolvimento? Que o sujeito, não, eu vou olhar sim o estágio que esse sujeito se encontra e vou impulsionar para que ele se desenvolva. Lógico, eu não vou impulsionar uma criança a já correr com 5 meses de idade, né? Eu preciso de ter um estágio, um espaço ali que eu entenda que ela possa aprender. E o que eu vou fazer para impulsionar o desenvolvimento? Eu vou colocá-la no chão, vou colocá-la para sentar, porque isso eu estou impulsionando para que quando chegar a fase de correr, ela corra. Porque se eu esperar 1 ano para trabalhar, que ela tem o sentar e o engatear, ela não vai andar com 1 ano. Não sei se vocês compreenderam isso, tá? Então, diante dos outros itens, a nossa B é a melhor, tá? Não quer dizer 100% correta, caberia ter um recurso, mas o que quer dizer aqui é que no nosso contexto, principalmente das sedes, né, o mediador, ele pode ser o professor, mas ele pode ser o pedagogo, ele pode ser um adulto de referência, tá bom? É nesse sentido, por isso que vai ficar com essa questão B. Porque quer dizer o quê? Que o mediador, o que vai fazer impulsionar esse desenvolvimento, pode ser também outra pessoa quando eu olhar para uma pedagogia fora do espaço escolar. Bacana? 12. Aqui, para Vygotsky, o desenvolvimento humano não segue o curso natural e biológico, independente do meio social. Ou seja, depende do meio social, porque o Vygotsky é um autor que defende o meio, né? Eu aprendo pelo meio. O meio social vai gerar essa aprendizagem. Por isso a importância do pedagogo nesse concurso, porque eu preciso que num meio onde várias pessoas vivem uma situação de vulnerabilidade, eu preciso, então, agir com questões pedagógicas, atuando nessa mudança do meio, trazendo concepções para trazer esse desenvolvimento e a pessoa retornar ali para o seu espaço social. O desenvolvimento psicológico é determinado exclusivamente pela maturação biológica? Não, tá, pessoal? Vygotsky vai defender, então, biológico mais cultural. Nós somos seres biológicos e culturais. E Steiner 11, ela foi interpretativa. Isso mesmo, porque tem hora que vai ser assim, pessoal. Tem hora que nós vamos escolher a questão menos pior, digamos, né? A menos errada ali, que às vezes nós vamos perceber que todas são erradas. Por isso que eu quis trabalhar bem com vocês a 11. Aqui, nossa questão 12, gabarito B, o desenvolvimento humano é o resultado da interação dialética, tá vendo? Dialética entre o sujeito biológico e cultural. Eu vou ter questões biológicas, mas também vou ter cultura, não é linear, não é determinante, não é só biológico, não é só cultura, isso é ser dialético, tá? Historicamente produzida, mediada pela linguagem e instrumentos simbólicos, tá vendo por que Vygotsky se assemelha a Saviani, se assemelha a Paulo Freire, se assemelha a Gramsci. 13. A educação ocorre em diferentes espaços e modalidades. Com base, aqui é um pouquinho de itens para a gente finalizar, da parte mais diversa do edital da parte de pedagogia, tá? Aqui vai ser bem rapidão. Direto no item certo por conta do nosso tempo, que a professora empolgou, né? Então, a educação ocorre em diferentes espaços e modalidades. Com base na distinção entre educação formal e não formal e informal, qual é a correta? Então, só para vocês lembrarem de não deixar de revisar o que seria o campo formal. Aqui estamos no campo informal. Ninguém aqui vai ter prova no final dessa aula e vai ter nota. Aqui é informal, tá, pessoal? E aí nós temos a questão formal, que é quando eu tenho o currículo, avaliação, prova, nota, relatórios, tá bom? Então, aqui o nosso item vai ser letra C. Como eu estava na dúvida se o tempo daria, olha como eu sou legal, tô deixando o gabarito comentado a partir de agora, tá bom? Por conta que vocês podem tirar algumas dúvidas aqui em relação às outras. Então, o que é educação formal? Não formal, o item correto vai ser essa, que a não formal é planejada. Ocorre em espaço alternativo à escola e possui intencionalidade educativa, porém, não tem certificação, tá bom?
Aqui vai dizer, ó, que a informal, ela é espontânea, ocorre nas relações do cotidiano, família, mídia e pares, tá? Então, por exemplo, esse espaço aqui, ele poderia ser percebido como informal ou como não formal. Como aqui nós criamos, então, um planejamento e eu tenho questões que eu estou fazendo com vocês, aí ela vai entrar essa aula aqui hoje como não formal. Mas, como envolve mídias, né? Se fosse algo ali online, no YouTube, que entrei ao vivo na live e estou falando sobre essas questões com você, ela poderia ser não formal, informal também, tá bom? Mas lembrando que a formal vai ter que ter os registros certinho dentro do campo, tá bom? Ah, ótimo, isso mesmo, Paulo, isso mesmo, porque eu vou ter que falar bem corrido agora para a gente poder finalizar. A 14, gabarito para vocês aí, a letra C. É só um itemzinho de revisão que traz o papel, né, o dever da educação do Estado e família na nossa Constituição, tá? Então, a responsabilidade pela educação é compartilhada entre diferentes atores sociais, reconhecendo a articulação entre educação formal, não formal e informal, tá bom? Isso é legal para entender que a educação, ela acontece dentro e fora da escola. Sabe aquela frase? Educação no chão da escola. Não, gente, educação ela acontece em todos os espaços, inclusive na família. Bacana? Um pedagogo, já gabarito para vocês. Letra C, não é isso? Então, aqui, ó. Já é um exemplo até para vocês do concurso, né? Que um pedagogo que atua no centro de referência socioeducativo desenvolvendo atividades educativas com adolescentes em situação de vulnerabilidade social, essa atuação ela vai caracterizar como uma educação não formal, pois é intencional, ocorre fora da escola e visa a formação integral dos sujeitos. Lógico, gente, se eu tenho uma escola dentro desse espaço, lá dentro vai ser formal. Entenda a diferença que é o papel do pedagogo. 15, o gabarito para vocês, letra C. A pedagogia social tem como seus fundamentos a educação como instrumento de garantia de direitos, com base nessa perspectiva alternativa à nossa questão correta, que a pedagogia social busca promover a inclusão social de populações em situação de vulnerabilidade, utilizando a educação como instrumento de emancipação e acesso aos seus direitos. Então, ela vai combinar direitinho com a nossa teoria emancipatória, né? Crítica emancipatória. Por isso que é uma pedagogia social, tá bom? Vamos para 17, com o gabarito já para vocês, tá bom? Letra B aqui. E aí vocês estudem, refaçam as questões, criem os quadrinhos de vocês, os esquemas mentais, só para trazer a questão do ECA ligada à pedagogia social. Então, a pedagogia social, fundamentada na proteção integral, atua para assegurar o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes, articulando educação, saúde e assistência social. É isso mesmo. Já quase finalizando, vou deixar aqui também trazendo a nossa LDB, a formação de profissionais da educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional devem ser feitas como? Então, quem é esse profissional da educação? Qual é a formação dele? Gente, para atuar como pedagogo, eu vou ter que ter, então, cursos de pedagogia, né? Ou um nível, né? Em pós-graduação, a critério da instituição de ensino que garanta essa formação, está na nossa legislação. Vou deixar aqui o 19 para vocês com o gabarito C, que é a nossa educação fenômeno humano amplo, ocorre em múltiplos espaços. O pedagogo nos contextos não escolares articula conhecimentos pedagógicos e a demandas sociais, culturais e institucionais específicas para cada espaço. Ufa, exagerei, né, pessoal? 15 questões era suficiente. Mas é bom que vocês podem estudar. O gabarito da nossa 20 vai ser, então, um pouquinho da EJA, que ela fundamenta-se no reconhecimento dos saberes e experiências dos educandos adultos adotados com metodologias específicas que respeitem a sua trajetória de vida. Espero que esses últimos itens vocês, com o gabarito comentado, possam contribuir. Deixei ainda mais 2 extras para vocês, tá bom, pessoal? E aí vocês olham com calma no material, brinde aí um pouquinho, desculpa extrapolar o tempo e sucesso na prova de vocês, tá, pessoal? Um abraço, obrigado pelo carinho aqui de vocês, viu? Tayane, Paulinho, Carlos, muito obrigado.